Nós te exaltamos, meu Pai, nós te exaltamos e te glorificamos, porque tu és soberano, glorioso, Pai, majestoso, Senhor de todas as coisas, Criador, e por isso te adoramos, Pai. Esse é o dia que o Senhor nos deu, pela tua misericórdia, podemos viver nesse dia, Pai, acordar e viver dentro da tua vontade, Senhor. Então nos ajuda a ver, a ouvir tua voz e reconhecer tua vontade. Por isso te apresento, Pai, a mim como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Pai, para fazer tudo o que o Senhor quiser através da minha vida. E também abençoa a vida dos meus irmãos, esse tempo agora aqui, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu vou falar hoje sobre... Na verdade, a gente sempre cai tudo no mesmo tema, né? Mas de ângulos diferentes. Então, hoje eu vou dar um estudo muito interessante, mas que é muito importante a gente entender e trabalhar isso dentro da microcélula. Ok, irmão? Marçal, ó o Marquinho aí, Marçal, ó. Marquinho! Você tá bem? Esse bigode português aí já abriu uma padaria ou não? Tá tudo bem, meu irmão. Tá tudo na paz. Bom te ver, hein? Ó, bom estarmos juntos novamente. Amém, amém. Vamos lá. Ó, bom dia a todos aí. Quem puder deixar a câmera aberta, é bom, porque assim a gente vê o focinho de todo mundo, né? Peraí, deixa só eu abrir aqui no meu celular para eu poder... O Marçal no celular você ficou mais feio, hein? né? Amém. Vamos lá. Eu quero falar sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Em Gênesis, capítulo 2, de 16 a 17, diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Bom, a árvore do conhecimento do bem e do mal é interessante. O hebraico, em cima é o hebraico, né? Varatov Hadat Etz. Então, isso aqui é escrito ao contrário, né? Que nem em japonês também escreve, se lê da direita para a esquerda, né? Nós lemos da esquerda para a direita. Então, etz, árvore, daat, conhecimento, hado, tov, é bem, e vará, é mal. Então, essa palavra daat é a palavra conhecimento, e é um conhecimento intelectual, um conhecimento científico, ok? E aí, em Gênesis 3:5, quando o diabo diz assim: porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui está Varatov Hayadá. Então, aqui o diabo mudou a palavra Daat, que é o conhecimento intelectual, científico,
para Yadá, que é o conhecimento, e que tem a ideia de fusão, conexão e mistura, ok? Então, Da'at é o conhecimento intelectual, conhecimento científico, e o Yadá é o conhecimento, né? É a mesma palavra também, pode ser traduzido como conhecimento, mas ele tem a ideia de fusão, de conexão, de mistura. Então, quando você vai em Gênesis 4:1, aparece a palavra Yadá. E a tradução minha está assim: coabitou. E o hebraico aí, Yadá. Algumas versões diz: conheceu o homem com Eva. Conheceu o homem com Eva. Então, a ideia de coabitar, de conhecer, é a ideia de fusão, conexão, mistura. Então, coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz Caim. Então, qual a importância disso que eu estou apresentando para vocês? Normalmente, nós pensamos nos conceitos de bem e mal como sendo dois conceitos separados e isolados. Aqui você tem o bem, aqui você tem o mal. Mas a ideia do conhecimento é uma ideia em que há uma fusão, uma conexão, uma mistura entre bem e mal. O sentido é que bem e mal não atuam separados, mas sim misturados. Podemos dizer, então, que não há o bem 100% puro. Não existe mais o bem isento do mal. O mal entrou no mundo, o pecado, e ele contaminou tudo. Tudo está contaminado. E o bem está contaminado pelo mal. Há uma fusão, há uma conexão, há uma mistura entre bem e mal. Consequências do mal. O mal trouxe consequências, separou o homem de Deus, né? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. E essa palavra separação, você sabe que a palavra morte significa separação. Então, quando você morre, a sua vida se separa do seu corpo. Então, você morreu. E a ideia da morte é a ideia de separação. E as nossas iniquidades, o que fazem? Trazem morte, separação. Ok? O pecado corrompeu a nossa mente. Tito 1:15, todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Uma mente reprovável. Em Romanos 1:28-31, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobediente aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia.
Quando a gente lê essa descrição, esses últimos tempos, nós, na microcélula, estamos estudando Romanos. E quando a gente lê essa lista, né, reprovável de mental, reprovável de práticas, a gente acha que não tem nada a ver com a gente. E Paulo fala aqui para o judeu e para o grego, para o judeu e para o gentio. E Deus entregou eles, e tanto judeus como gregos, a ideia é que eles têm uma mente reprovável. E quando nós falamos aqui de judeu, nós estamos falando um pouco da religiosidade. E olha, um dos grandes desafios das nossas vidas hoje é a religiosidade, porque a religiosidade cega a gente. Mas o fato é que nós temos uma disposição, a palavra é disposição, uma tendência, uma atração mental reprovável. Se nós pudéssemos gravar tudo que passa na nossa mente, nós íamos ficar horrorizados, horrorizados. Então, se gravasse uma semana, todas as coisas ruins que passam na nossa mente, eu não sei não se seria muito diferente dessa descrição que está aí. Nós achamos que não, tal, mas nós acostumamos a pensar coisas terríveis, pensando mal dos outros, pensando uma série de coisas, inveja, contenda, malignidade, falar mal, caluniar, né, insolente, soberbo, presunçoso. Então, você começa a ler essa lista é uma disposição mental reprovável, e a sua mente tem essa disposição mental reprovável. O efeito noético do pecado. A palavra noético não é de Noé, né? A gente pensa que é Noé. Mas noético vem da palavra grega nous, que significa mente. Então, quando falamos dos efeitos noéticos do pecado, estamos falando dos efeitos do pecado na nossa mente ou no nosso entendimento. A nossa mente, o nosso entendimento está corrompido pelo pecado. 2 Coríntios 11:3 diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha, o diabo, ele enganou a Eva com a sua astúcia. E esse engano, o que aconteceu? Corrompeu a mente de Eva e Adão. Eles tiveram uma mente corrompida. E é isso que a gente tem que entender. Essa corrupção é uma mente que conhece o bem, conhece o mal, mas o bem e o mal estão fundidos. Então, até o querer fazer o bem está na nossa mente. Mas a gente acaba fazendo o mal que nós não queremos. Então, a nossa mente, ela tem o conhecimento do bem e do mal. Só que o bem e o mal estão fundidos, estão misturados, estão conectados. O pecado da hipocrisia. Abriram-se, então, os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. A folha de figueira, né,
o pecado trouxe a vergonha. Quando Adão e Eva tomaram consciência do bem e o mal, qual a primeira reação deles, hein? Não foi algo positivo. Isso que é interessante. A primeira reação, quando os olhos deles abriram, foi algo ruim. Foi algo mal. Tinha o bem e o mal, mas ali o mal. O pecado trouxe a vergonha. Então, com o conhecimento do bem e o mal, veio junto com o pecado o medo e a vergonha. Por isso, Adão e Eva tentaram esconder de si próprios. Um tentou se esconder do outro usando folhas da figueira. A natureza humana tende a esconder sua verdadeira identidade. Nós temos vergonha de que vejam quem nós somos verdadeiramente nu e cru. Nua e cruamente. Temos medo que os outros vejam quem somos. Ninguém quer que os outros os vejam como maldosos, mentirosos, egoístas, invejosos, cobiçosos, etc. Então, o que a gente faz? Usa a folha de figueira. As folhas da figueira simbolizam a hipocrisia, ou seja, o esforço do homem de esconder quem verdadeiramente é. Então, todos nós somos, de certa maneira, hipócritas, porque, de alguma maneira, nós estamos nos escondendo das pessoas para que elas não vejam quem verdadeiramente somos. O pecado da hipocrisia é esse: esconder quem somos, sermos falsos, fingir, esconder nosso sentimento, não sermos honestos e sinceros com os outros. Somos especialistas em fazer algo ruim e esconder dos outros. Isso é hipocrisia. Vocês sabiam que essa palavra hipocrisia era o nome de uma máscara, né, que os gregos usavam para representar, né? Então, o hipócrita é esse que usa uma máscara e representa uma coisa que ele não é, ok? Consciência cauterizada pela hipocrisia. Ora, o Espírito afirma expressamente: nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. Então, a hipocrisia está muito relacionada com a mentira, e a hipocrisia, que é regida por essa mentira, essa falsidade, ela cauteriza a nossa própria consciência. Então, a hipocrisia cauteriza, né? Gera uma consciência cauterizada e leva a um relativismo moral. Sabe que a gente é tão hipócrita que a gente não consegue perceber que a gente é falso, que a gente não é o que a gente é para os outros. A gente finge, a gente representa, né? Eu lembro uma vez que eu estava num culto, né, lá em Londrina, ministrando numa igreja, e eu estava sentado num banco na frente, e na minha esquerda estava a esposa do pastor. E aí o pastor na frente começou lá a pregar não, a falar com a igreja: olha, irmãos, tal, pá, pá. Super aquele jeito, né, empolgante, tentando motivar a igreja, tudo.
E a mulher dele virou para mim e falou: Pastor Massal, sabia que meu marido está passando por uma grande depressão? E aí eu olhei para aquele pastor, vendo ele falar com aquela empolgação, me veio o sentimento assim: nossa, ele está fingindo, está representando. E muitas vezes nós não percebemos, é algo, às vezes, imperceptível, mas nós estamos representando, nós estamos fingindo uma coisa e nem estamos percebendo, e essa consciência cauterizada vai fazer com que a gente não perceba o mal e vai levar a um relativismo que hoje acontece. Uma incoerência do relativismo é assim: não existe verdade absoluta. Isso é uma verdade absoluta? Absolutamente. Então, o relativismo levou a um ponto onde não tem uma verdade absoluta. O que você pensa, você crê nisso, tudo bem, essa é a sua verdade, mas a minha é outra. Então, nós estamos vivendo dias assim, onde não há uma verdade absoluta. Nós não sabemos mais o que é certo e errado. Para você é certo, para mim é errado. Para mim é certo, para você é... Nós não temos mais o relativismo moral, ele vai misturando o que é certo e errado. Olha, eu tenho visto muitos cristãos dando palestras falando palavrão. Falando palavrão. E para mim é claro que a palavra diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, torpe. Mas para eles não tem problema nenhum, tá certo. Para mim está errado. Eu não acho correto. Mas relativismo moral. Hoje já não se sabe se é homem ou mulher. Cada um escolhe o que quer ser. Então, o relativismo tem a ver com essa hipocrisia que leva a uma consciência cauterizada e não sabemos mais discernir entre bem e mal. Já está confuso, já não sabemos mais o que é certo e o que é errado. Esse homem, Zygmunt Bauman, modernidade líquida. Qual que é o conceito da modernidade? Esse homem, Zygmunt Bauman, ele é um sociólogo e filósofo, e ele trouxe esse conceito da modernidade líquida. O sólido é uma época anterior com valores e princípios sólidos, estáveis e duradouros. A modernidade líquida é uma época de valores e princípios com liquidez, fluidez, volatilidade, de incerteza e insegurança. Não há verdade absoluta, tudo é relativo. Relações líquidas, facilidade de se desconectar e desfazer relações, vínculos frágeis e voláteis. Então, as relações hoje são como negócio. Quando interessa, está lá. Quando não interessa, tchau e bênção. Consumo, né, vem disso. Consumista transforma consumidor em mercadoria. Aprimorar a venda de si mesmo. Lógica do agora, do consumo, do gozo e da artificialidade. Eu lembro a época onde você comprava um produto, você era fiel àquele produto. Hoje não, você compra um, compra outro, você muda. Jogador de futebol era assim também, né? O cara jogava no Santos, ele morreria jogando no Santos. Se o cara era santista, jamais ele iria jogar no Corinthians. Mas hoje não tem mais, é uma modernidade líquida. O individualismo,
olhar para si mesmo, falta de empatia, redes sociais, laços superficiais e instáveis, marketing de si mesmo. Ezequiel 44, 23. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Eu acho que esses dias nós temos que tomar cuidado, porque pela hipocrisia, a consciência está cauterizada, tudo está virando relativo. Então, hoje, nós estamos tendo um evangelho líquido, né? O evangelho líquido é a verdade do evangelho diluída. É uma espiritualidade líquida, uma vida espiritual superficial, uma vida comunitária líquida, o relacionamento, nós somos irmãos, tudo da boca para fora. Solidariedade líquida, compaixão. Hoje está todo mundo ajudando lá, né? Por quê? Porque é o politicamente correto. Mas será que nós temos compaixão mesmo? Vamos ver depois que resolver esse problema do Rio Grande do Sul. Se nós vamos mostrar se temos compaixão ou não. Porque aí essa compaixão vai se voltar para outras coisas. Mas a compaixão é líquida, superficial. Benevolência líquida, fazer o bem superficial. Fé líquida, é uma fé diluída. Um amor líquido, amor diluído. Compromisso líquido, é um compromisso superficial. Comportamento superficial, só de fachada. Performar, aparentar ser cristão. Naqueles dias, nos dias de Juízes 21, 25, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. E que é que estava vivendo naquela época? Tudo é relativo. Cada um faz o que quer. Eu acho que nós estamos vivendo esses dias, né? Cada vez mais está virando uma bagunça isso. Então, precisamos discernir entre o bem e o mal, entre o santo e o profano. A meu povo ensinarão a distinguir entre santo e profano, e o farão discernir entre o mundo e o livre. É isso que nós precisamos desenvolver na microcélula. Nós, cada vez mais que a gente está estudando, ontem nós tivemos uma boa conversa no capítulo 3 de Romanos, onde a gente vai cavocando, e a gente vai descobrindo, sabe, a pecaminosidade e a religiosidade que está impregnada na nossa pele, na nossa cara, né? Que nós temos que nos limpar, nos lavar disso. E é impressionante que quanto mais a gente aprofunda, mais nós vamos descobrindo essa realidade. Então, nós temos que cada vez mais discernir entre o bem e o mal, porque a hipocrisia gera uma consciência cauterizada. E essa consciência cauterizada, vamos traduzir assim, é uma insensibilidade ao mal. Então, nós passamos a ser insensíveis ao mal. Parece que nós só estamos fazendo bem. Nós somos pessoas do bem, mas nós não estamos percebendo que o bem e o mal estão fundidos, né? E o mal está avançando na nossa vida. Tem o bem, mas misturado com o mal. Olha só o bem e o mal na perspectiva de Paulo em Romanos 7, versículo 15. Olha, Paulo
um grande líder, um grande homem de Deus, ele está dizendo, nem mesmo compreendo meu modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ele não está falando no passado, dizendo que eu fazia isso e agora não faço mais. Ele está falando no presente. Eu faço, não faço o que prefiro, mas eu faço o que detesto. Porque eu sei que em mim, então ele está falando no presente, isso é, na minha carne, não habita. Olha aí, ó, o habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim. Olha que interessante. Não habita o bem, mas o bem está em mim. Na verdade, o bem está em você, entendeu? Mas não o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal habita, reside, está em mim. Então, você vê essa luta entre bem e mal, o pecado, né? Você quer fazer o bem, mas ao mesmo tempo você acaba fazendo mal. Então a carne é o quê? A carne é a sede do pecado, é onde o pecado habita, né? E esse pecado, o fruto do pecado é o mal, ok? E aí, no 22, ele diz assim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer o quê? Na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, né? Isso aí é a carne, outra lei, e aí eu estou usando a palavra, enfatizando a palavra guerreando, porque é uma guerra, não é simplesmente uma lutinha, é uma guerra mesmo, né? Contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, a carne. Então, é uma batalha, uma guerra. E eu vou dizer, irmãos, vocês estão no meio de uma guerra. Dentro de você está ocorrendo uma guerra, ok? Porque, olha só, Gálatas 5,17, o que diz? Que é um texto paralelo, porque a carne milita, o quê? Contra o espírito. O que é essa palavra milita? Está lutando, está guerreando. Há uma guerra entre, entendeu? Não é um conflito, vamos dizer assim, uma discussão, desentendimento. Não é. É uma guerra entre carne e espírito. E o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O que Paulo fala? Querer fazer o bem está em mim. Mas eu não faço o que prefiro. Mas o mal que eu não prefiro é isso que eu faço. Então, a carne, né, e o espírito lutando para que não façais o que seja do vosso querer. Então, nós temos que ter consciência que estamos numa luta, numa guerra, que você subiu no ringue, você está no ringue, e no ringue você tem que estar com as mãos aqui, protegendo. Se você baixar as mãos, você leva uma no meio da cara. Você tem que estar com as mãos aqui e tal, se esquivando, se defendendo. Então, nós estamos numa luta entre bem
e o mal. A lei de Deus e a lei do pecado. Então, a lei de Deus está na mente. E eu vou explicar, não é a mente mesmo. Mas eu vou explicar que essa mente, na verdade, é a mente de Cristo. E a lei do pecado é a carne. E estão guerreando. Há uma guerra entre a carne e a mente. Ok? Então, guerreando contra a lei da minha mente. Né? Agora, o que é a mente de Cristo? Presta atenção nesse texto que poucas pessoas entendem o que é a mente de Cristo, ok? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente, isso aqui é a NVI, ok? Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou como? Por meio do Espírito. Então, o Espírito revelou as coisas que o olho não viu, que o ouvido não viu, que a mente nenhuma conseguiu imaginar, nem pensar. Quem que revelou as coisas de Deus? O Espírito. O Espírito, ele sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas. Quer dizer, o Espírito Santo, ele sabe de todas as coisas, até detalhes, né? Todas as coisas, e as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece o pensamento do homem, a não ser o Espírito do homem que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser quem? O Espírito. Então, o Espírito, ele revela e ele conhece os pensamentos de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o quê? O Espírito procedente de Deus, para que entendamos, para que tenhamos revelação, para que ninguém conhece, para que conheçamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Vocês estão caminhando aí? Vão caminhando comigo. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas, coloquei esse entre parênteses, é eu que coloquei, mas falamos o quê? Com palavras que são ensinadas pelo Espírito. Então, o Espírito traz revelação das coisas de Deus, o Espírito traz o conhecimento dos pensamentos de Deus e ele nos ensina para que, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Esse interpretando é para que haja uma compreensão das verdades espirituais. Então, as verdades espirituais, elas vão ser reveladas, vão ser trazidas pelo Espírito Santo. Quem não tem o Espírito, é lógico, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Então, esses conhecimentos de Deus, pensamentos de Deus, essas coisas dessas profundidades de Deus, é loucura, porque foge à razão, foge à lógica humana. E, quem não tem o Espírito não é capaz de entender as coisas espirituais, porque elas são discernidas, são entendidas espiritualmente. Como? Através do Espírito. Mas quem é espiritual, quer dizer, quem que é o espiritual? Que tem o Espírito Santo, entende todas as coisas. E ele mesmo, por ninguém é discernido e entendido. Então, quem conheceu a mente do Senhor? E aí,
os pensamentos de Deus, as coisas de Deus. Quem conheceu para que possa instruí-lo? Quem? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. O que vocês entenderam aqui? O que é a mente de Cristo? A mente de Cristo é o Espírito de Deus. Entendeu? A mente de Cristo é o Espírito de Deus, ele vem falando aqui. Que revela, que ensina o quê? Os pensamentos mais profundos de Deus. Entendeu? A mente de Cristo é o Espírito de Deus que entende, que compreende o que? As verdades espirituais. Então, essas verdades espirituais são reveladas pelo Espírito de Deus, que é a mente de Cristo. Então, dentro de você há duas mentes. A tua mente, que é uma mente corrompida pelo pecado, e a mente de Cristo, que é o Espírito Santo de Deus. Nós recebemos o Espírito de Deus. Então, o que nós temos? A mente de Cristo. Então, o Espírito em nós são os pensamentos, os conhecimentos, as revelações das verdades espirituais. É a mente de Cristo. Tudo que Cristo ensinou, tudo que Cristo pensa, tudo que Cristo deseja, que ele nos revelou, está nessa mente que é o Espírito de Deus. E aí Paulo dá um grito de desespero. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo, que é a carne, dessa morte? Porque a carne traz morte, né, irmãos? E aí ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente... Que mente é essa? É a mente carnal? Agora vocês estão entendendo que não é uma mente carnal, é uma mente espiritual, porque a mente de um pagão não entende a lei de Deus, as verdades espirituais. Sacaram agora? Então, essa mente é uma mente espiritual, é a mente de Cristo. Eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado. Então, nós temos que ter consciência que estamos na luta. E existe uma guerra entre a lei do pecado, que está na carne, e a lei de Deus, que, na verdade, é a mente de Cristo, que é o Espírito de Deus. Interessante isso, né, irmãos? Porque a carne milita contra o quê? O Espírito. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então, a carne e o Espírito. O Espírito é o quê? A mente de Cristo. Por isso que Paulo diz, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, a lei do Espírito. Você vê como a palavra vai se complementando. Em Romanos, Paulo ele fala da mente, que na mente ele está lutando contra a carne. E Paulo fala em Gálatas da carne lutando com o Espírito, mas no fundo os dois estão falando da mesma coisa. Os dois textos, né, estão falando da mesma coisa. Agora, o que fazer, então, diante disso? Você precisa mortificar a carne. Está uma luta. Na guerra, o que você tem que matar? O seu inimigo.
Porque ele está querendo te matar. Então, o que você tem que fazer? Tem que matar o inimigo. Romanos 8:13. Então, nós vimos o 7, né? E no 8, ele diz assim, porque se viver de segundo a carne, você caminhais para o quê? A morte. Mas se pelo Espírito, a mente de Cristo, mortificardes os feitos do corpo, que é a carne, certamente vivereis. O que nós temos que fazer? Mortificar pelo Espírito, que é a mente de Cristo, os feitos do corpo, que é a carne. E lá em Gálatas, né, que 5:17 fala da luta contra a carne e o espírito, no 24, ele vai dizer assim: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então, esse mortificar a carne, juntando Romanos e Gálatas, a gente tem que entender que a mortificação é o processo da cruz. A cruz onde nós crucificamos o eu, a soberba, o ego, o egoísmo, né? Então, mortificar a carne, eu tenho entendido como um processo da cruz, né? Onde você está crucificando, né? O eu, a soberba, o ego, o egoísmo, né? E como que você faz isso? Eu tenho falado para vocês sobre o humilhar-se, né? Porque esmagar o seu eu, o seu ego, seu egoísmo, você precisa intencionalmente se humilhar. E a humildade, o humilhar-se vai gerando humildade, e a humildade vai ajudando você cada vez mais e enxergando o seu eu, o seu ego, o seu orgulho, o seu egoísmo de uma maneira mais clara. Então, a gente não enxerga ainda na totalidade esse eu, quanto que esse eu é terrível, né? Então, o processo da cruz, lendo lá em Lucas 9:23-25, diz assim: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia a dia. Irmãos, isso é diário. Esse processo não pode ser de vez em quando. Esse processo tem que ser todo dia, todo momento. E ele fala que importa ganhar o mundo inteiro. Não, aquele que quer ganhar a vida morrerá, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse viverá. Rapaz, perder a sua vida. Você quer viver, você quer desfrutar da vida, etc. Se o seu alvo é esse, você vai cada vez mais se afastar desse processo. Então, o processo é perder a vida por Cristo. E que importa ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Então, esse perder a vida por Cristo tem a ver com morrer para o mundo, para as coisas desse mundo. Esse é um processo de cruz. É esmagar o seu eu. Esse tomar a cruz dia a dia, a cruz tem que crucificar os seus pecados, negar o seu eu. A cruz simboliza a morte, né, do nosso ego, de todas essas coisas aí, né, e assim por diante. A microcélula, o que é importante
essa prática é muito importante a gente desenvolver isso na microcélula. Explicar ao pessoal, o bem e o mal tão misturados, não são conceitos separados, isolados, mas misturados. Por isso, não conseguimos fazer um bem 100% puro. Eu lembro que quando eu fui gravar meu CD, DVD, foi por amor, com a Som Livre, estava participando Fernandinho, Juliano Som, Ademar, Azaf, né? E um dos maiores ministros de louvor do mundo na época, o Chris Tomlin. Então, quando nós gravamos lá na Bola de Neve, que é um local para 4.000, 5.000 pessoas lá, e lotou ali aquele dia. E o rapaz, que era um jornalista da minha igreja, que ia fazer a divulgação na mídia toda, ele perguntou, pastor Marçal, qual que é o propósito desse CD, DVD? Aí eu falei assim, na primeira pergunta você quer já chutar o pau da barraca, né? Essa pergunta aí, você quer que eu responda o jargão espiritual ou você quer que eu fale a verdade? Né? Porque o espiritual é o seguinte, eu quero que esse CD, DVD abençoe as igrejas, traga a presença de Deus, que pessoas sejam curadas, ministradas, consoladas, abençoadas. Eu quero que esse CD seja tudo isso. Mas eu sei, eu também quero fazer meu nome mais conhecido, o meu ministério, etc. e tal. E até estava uma líder, né, do Ministério de Louvor da minha igreja junto, falou, ai, pastor, você não vai falar uma coisa dessas, né? Eu falei assim, quem sabe a gente não devia ser mais sincero e falar a verdade, né? E que eu não consigo fazer algo 100% só para Deus. É difícil, né? Aí, dali 3 meses, né, veio um ministro de louvor, inclusive ele era de uma igreja conhecida, e ele tinha gravado um CD, e ele me deu na minha mão e falou assim, pastor, olha, eu fiz esse CD para a glória de Deus. Foi um CD que eu fiz em jejum e oração, tal, e pá, e ele me deu o CD. Como eu tinha passado por essa experiência, eu falei meio brincando para ele, assim, eu não acredito que você conseguiu fazer 100% para a glória de Deus. Porque eu vou dizer, eu não consigo, como é que você consegue? Aí ele ficou bravo, né? Pastor, não, esse CD foi feito para a glória de Deus em jejum, oração. E ele insistiu nisso, né? E aí eu vi que ele ficou meio bravo, chateado, eu parei, né? E eu falei assim, tá bom, tal, e paramos por aí. Dali 6 meses, ele me manda um e-mail dizendo assim, pastor Marçal, você tem razão. Você tem razão. Né? Eu não fiz 100% para a glória de Deus. Gente, quando é que nós vamos conscientizar que as nossas ações mais bem intencionadas, por mais que você queira fazer o bem, sempre existe alguma coisa do mal ali. Algum interesse egoísta, soberba, etc. e tal. Esses últimos dias, eu tenho lutado muito com essa questão de louvor, pregar. Quando eu louvo, né, ministro louvor, eu prego, eu não consigo fazer 100% para a glória de Deus. Na sexta-feira eu tive que confessar um pecado de novo.
Eu dei um estudo na quinta, na célula que eu estou começando agora, aqui em Alphaville, uma outra célula. E eu dei o estudo, e quando acabou, né, uma pessoa veio para mim e falou: pastor, olha essa palavra que o senhor trouxe aqui, eu não vejo nenhum pastor pregando assim, ensinando essas coisas que você ensina, tal, não sei o quê. Meu, esse elogio dele massageou tanto o meu ego, né? E eu podia ter feito, não, glorificado a Deus, transferido isso para Deus. Mas sabe o que eu fiz? Sem perceber, inconscientemente, eu retive essa glória para mim. Eu não consigo fazer nada 100% para a glória de Deus. Assim como esse ar que vocês estão respirando aí não está contaminado, você não vê as bactérias, os vírus que estão aí, mas tem. Esse ar que você está respirando não é puro. E a gente precisa entender que toda ação nossa, por melhor que seja, é muito difícil ela ser 100% pura. E olha, o microgrupo é fundamental nesse processo da cruz, porque todo dia você tem a oportunidade de se humilhar, de esmagar o seu eu, o seu ego, e falar: eu pequei, eu errei. Né? Então, é fundamental, Mico. Sozinho nós não vamos conseguir viver esse processo da cruz que ele diz, dia a dia, todos os dias, nos reunindo online por 30, 45 minutos. Vamos nos exortando, nos estimulando a vivermos esse processo da cruz. Dia a dia, nos estimular, né, no microgrupo, a uma vida cristã mais genuína de amor e santidade. Ok, irmãos? Era isso que eu tinha para vocês. Na verdade, eu costumo dizer que não é nada de novo, né? Mas sempre traz alguma coisa nova, né, em si. Eu não vou fazer todo mundo compartilhar, mas é importante, se Deus falou algo, compartilha porque edifica os irmãos. Então, eu quero deixar livre aqui para duas, três pessoas aí compartilharem algo que foi importante para você hoje. Marcelo, tudo muito importante, mas quando você pega essa parte final aí, né, 100% para a glória de Deus, esmaga com a gente, comigo. Eu creio que, assim, realmente a gente alcançar isso trabalhando dia a dia, né, para que a gente seja aperfeiçoado. E você quer essa riqueza do Senhor, né, dada já está na palavra, mas Deus está trazendo, está mexendo, né, está fazendo a gente compreender. Glória a Deus. Amém. Alguém mais? Eu vou aqui fazer talvez até fuja um pouco do contexto, né? Mas hoje de repente, aqui eu estava aqui, assim, por que eu estou tanto tempo assim nessa live aqui, né? Assim, que eu não, essa questão da pequenas células, por exemplo, quando eu olho aos olhos humanos, para a gente implantar aqui é muito difícil, mas o que o senhor falou comigo, as pequenas coisas que você tem aprendido a cada dia que você tem estado junto, porque tem, como eu falei na vez passada, né, tem são detalhes, mas que isso mexe comigo durante toda a semana, né?
E até que chega na próxima semana eu ouço algo diferente, vendo o Marçal agora falar em relação da questão da... Porque no final sempre fecha com isso, com humilhação, que nada é para nós não conseguimos 100%, né? E esse final aqui mexe muito comigo, sempre de trazer a coisa para a humildade, para a simplicidade, e saber que eu não sou um super, se Deus não fizer através de mim, se Deus não fizer primeiro em mim. Amém, queridos? Amém. Mais alguém quer comentar? Viu, Marçal? Essa semana eu estava com o irmão, com o pastor, e ele falando que o que Deus tem falado para ele muito nesses dias a igreja precisa voltar a nós, né? Precisa voltar ao evangelho de reino genuíno, viver de forma genuína. Creio que o que você está falando aqui hoje, né, nós temos a mente de Cristo e conhecermos isso melhor, e principalmente ser realista com nós mesmos, primeiramente. A hipocrisia, né? Pois é. Isso é exatamente isso aí, ser verdadeiro conosco, meu, primeiramente. Eu creio que está no caminho desse evangelho genuíno, porque a palavra, quando Paulo fala assim, que ele se esmurra, ele se reduz à escravidão, o corpo dele é a escravidão, né, para que, quando ele pregar, ele mesmo não seja desqualificado. Então, creio, sim, que nós temos que, vamos dizer assim, ser leais com nós mesmos, verdadeiros com nós mesmos. Nós não somos o que... Eu não sou o que eu penso, não sou o que eu falo, eu sou o que Cristo vê em mim. Então, obrigado pelo compartilhar aí. O problema é que sozinho a gente não consegue, viu, Gilmar? Não consegue. Precisamos uns os outros estimulando. Fala, Ney, você é o último aí, vai, vamos, e vou dispensar vocês, que já deu tempo aqui. Logo quando eu me converti, uma coisa que eu vi e que me chamou muita atenção, ela dizia assim: irmãos, nós estamos numa guerra. E numa guerra, ou é para matar, ou é para morrer. E o Marçal trazendo essa abordagem, né? Na verdade, replicando a abordagem de Paulo com relação a essa guerra, me faz realmente pensar, né, em algumas coisas que o Senhor Jesus disse, né? A primeira coisa que ele disse, assim, que me veio à mente foi: eu não vim trazer paz, mas sim guerra. Aí depois, com Nicodemos, ele diz assim: necessário vos é nascer de novo, nascer do Espírito. E quando a gente olha para isso, né, eu olho para isso, que guerra só existe onde tem pessoas. Guerra só existe onde tem razões sendo disputadas ou opiniões, né, se opondo. O homem dominado pelo pecado, ele não tem guerra, né, porque não tem nada vivo nele, né, está morto. Nós, quando nos deixamos dominar pelo pecado, pela carne, não existe guerra, existe, né, uma aceitação ou fazer a sua própria vontade. A guerra só existe quando existe vida envolvida, né, a vida de Deus, ou seja, o Espírito, né? Daí o necessário nascer de novo. A primeira consciência que me vem aqui, Marçal, é essa, de que eu estou numa guerra contínua. Ou é para matar, ou é para morrer. Ou é para minha carne prevalecer, ou meu espírito prevalecer. Se eu não tiver essa consciência, eu continuar dando manutenção a essa hipocrisia de que eu sou mais do que vencedor em Cristo, e isso é verdade, em Cristo. Mas o meu viver, que agora vivo na carne, não estou vivendo nele, então não há guerra em mim, né? Já está morto. Então, essa consciência da guerra, que ela só existe quando há oposição, né? E essa oposição, né, vinda da vida que nos é dada em Cristo, ela se levanta contra a nossa carne. E essa questão da humildade, gente, é a essência prática que Jesus Cristo sempre
trouxe, sempre ministrou e para onde Ele nos chama. Ele não nos chama para um lugar de glória. Ele nos chama para um lugar de servo, de humildade. O menor no reino de Deus é maior que João Batista. Então, o caminho nosso, a nossa luta é dentro de nós. A nossa luta é contra as nossas inclinações, vontades e desejos, que, como muito bem o Marçal colocou, né? Ele é provocado por quem? Pela própria carne. Então, essa é a nossa luta. Morrer, matar a carne, para que o Espírito vivifique. Amém. Ok, vamos encerrar por hoje. Eu vou mandar o estudo aí para o Ney bota lá para vocês terem os estudos, ok? Muito Amém. uma alegria estar com vocês aí, tá? Obrigado. E Oi. É você que está nessa foto aqui, né? Vocês reconheceram, é? É claro. Ok. O Marçal ali, você estava fingindo ou você estava sendo verdadeiro? Olha, sendo sincero, é metade, metade. É mais gordinho. Amém. Vamos orar, né? Senhor nosso Deus, muito obrigado que essas verdades o Senhor nos imprima em nossos corações. Para que a gente não viva em hipocrisia, Senhor. Mas ajuda-nos a tirar as máscaras, que a vergonha e o medo não nos impeçam de sermos mais autênticos. Amém. Esse final de semana, a vida dos irmãos, semana que vem, que a gente possa ter mais compaixão pelas almas e realmente viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, mano. Tá bom,